Salve, mano, suave nessa nave. Hoje a gente vai resolver uma questão aqui bem interessante. Então, considere que você precisa armazenar uma solução de sulfato de cobre 2 e considere a fila de reatividade dos metais. Qual material não é indicado você armazenar essa solução? A gente tem aqui letra A, ouro, letra B, alumínio e letra C, prata. O primeiro ponto é o sulfato de cobre. O sulfato de cobre, ele é esse sal azulado aqui. Ele é um composto iônico, é bastante bonito. Quando você prepara uma solução com ele, você tem uma solução mais ou menos com essa carinha aqui, ó. A fila de reatividade dos metais é uma fila que mostra quais metais reagem mais e quais metais reagem menos. Então você tem aqui no começo da fila os metais mais reativos e lá no final da fila os metais menos reativos. Para resolver essa questão é super simples. Você vai observar onde está o cobre nessa fila e vai identificar qual metal é mais reativo que ele. Então, se você observar, o cobre, ele está aqui no fim da fila. A prata e o ouro estão no fim da fila depois do cobre. Elas são menos reativas que o cobre. Então, só sobrou o alumínio. E se você observar, o alumínio está aqui no meio, ó. Ele é bem mais reativo que o cobre. Então, a resposta certa, resposta B. O material que não é indicado é o alumínio. Eu fiz um experimento e eu vou deixar ele aqui na sequência para você ver o que aconteceria se você armazenasse uma solução de sulfato de cobre em um frasco de alumínio. Esse é o experimento. Temos o tubo de ensaio número 1 e o tubo de ensaio número 2. O tubo de ensaio número 1, ele tem a solução de sulfato de cobre que eu mostrei no começo desse vídeo. E ele tem uma plaquinha de alumínio em perfeitas condições. O tubo de ensaio número 2, ele tinha uma solução de sulfato de cobre e ele tinha uma plaquinha de alumínio em perfeitas condições. Só que esse tubo de ensaio número 2, ele está reagindo ao longo de uma semana e meia. O que podemos observar no experimento? Primeira coisa, a coloração das soluções. Na solução número 1, a gente tem um líquido azul. Na solução número 2, a gente já tem um líquido transparente e translúcido. O que mais a gente consegue observar? A gente consegue observar que aqui, ó, a plaquinha de alumínio do tubo de ensaio número 2, ela está desgastada e a gente consegue também observar a formação de um sólido vermelho sobre essa plaquinha. O que acontece? Por o alumínio ser mais reativo que o cobre, vai acontecer uma reação de oxirredução. Então, o alumínio da plaquinha número 2, ao longo da semana, ele foi oxidando. Ele foi doando elétrons e se desgastando. E aí, o cobre que estava dissolvido na solução, ele foi reduzindo. O alumínio doa esse elétron para o cobre reduz e volta aqui, ó, para a forma de cobre metálico. Então você consegue observar um desgaste na plaquinha de alumínio, você consegue observar a formação de cobre metálico e você consegue observar a descoloração da solução. Portanto, é por isso que não se pode armazenar uma solução de sulfato de cobre em um recipiente de alumínio. Você vai oxidar o alumínio e você vai reduzir o cobre. Depois de algum tempo, você não terá mais uma solução de sulfato de cobre. Aqui a gente tem uma solução que tem íons de alumínio dissolvido. Muito obrigado pela atenção, até a próxima.